Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias. Nós trazemos as informações da nossa política, do nosso país, para você que acompanha o nosso canal. Se você gosta desse conteúdo, já te peço para deixar um joinha logo no começo do vídeo, comente e compartilhe. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos direto às informações. O negócio é falar realmente o que está acontecendo para vocês. Essa informação vem da Revista Oeste e diz que o governo Lula entregou uma obra? Sim, um letreiro em fachada de um dos ministérios a mais que ele recolocou, que tinham sido retirados e voltaram a existir. Esta terça-feira, 23 de maio, foi de entrega de obra na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O governo Lula inaugurou o letreiro de um de seus 37 ministérios. Foi no início da noite desta terça-feira a inauguração do letreiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, e foi divulgado nas redes sociais pelos perfis administrados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM. A equipe da SECOM afirmou o seguinte, abre aspas, a retomada do protagonismo da agricultura familiar na agenda do governo federal, fecha aspas. Inclusive, na inauguração, tinha a presença aí do titular da pasta, o petista Paulo Teixeira, que aparece, inclusive, sorridente, entregando a letra R para um funcionário. Apesar dessa inauguração, o Ministério, o MDA, não tem uma casa própria na Esplanada dos Ministérios. Recriada no início deste governo, a pasta de Desenvolvimento Agrário funciona no mesmo prédio do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério da Pesca e Agricultura, que são ministérios de várias coisas que mexem com quase tudo igual, porque o Lula criou vários ministérios para cuidar de um assunto parecido, quando o Bolsonaro tinha juntado tudo em pastas menores para não gastar tanto. O governo Lula já tinha inaugurado um outro letreiro, tá? Esse daí não foi o primeiro a ser atendido por esse tipo de obra. No fim de março, com a presença da primeira-dama, inclusive, a ministra Margarete Menezes recebeu aí uma letra também para a inauguração do letreiro no Ministério da Cultura. E você que acompanha este canal, que sabe das despesas extras de todos os membros da política do PT, me diga, o que você acha da entrega dessa obra de tanta relevância, de tanta importância para a população? Só que não, conta para mim que eu quero saber a sua opinião. Até rimou o negócio, né? Mas é muita coisa que fazem e, na verdade, efetivo e importante não fazem nada. Mas, enfim. Agora vamos a outra matéria que eu trago para vocês do Terra Brasil Notícias, falando a respeito da estimativa de rombo nas contas do governo. Por que será, né? Já estamos falando de conta, vamos continuar nesse tema, e o rombo piorou 25%. A previsão de déficit passou de 107,6 bilhões de reais para 136,2 bilhões neste ano. O novo cálculo foi anunciado nesta semana. Os Ministérios do Planejamento e Orçamento e também o da Fazenda divulgaram nesta semana uma piora na estimativa de rombo das contas públicas em 2023. No primeiro bimestre, a previsão era de um déficit de apenas, só um pouquinho, 107,6 bilhões, 1% do PIB. Agora a estimativa saltou para 136,2 bilhões, que é 1,3% do PIB, num avanço de 25%. Segundo a equipe econômica do governo, a piora do resultado foi consequência de uma redução de 4,4 bilhões na estimativa para a receita, combinada com um aumento de 24,2 bilhões de previsão para a despesa. O déficit primário acontece quando os gastos superam as receitas, desconsiderados os dispêndios com juros da dívida pública. O economista e consultor Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, observa que o aumento do salário mínimo teve um impacto pesado no saldo dos gastos. Isso por causa da reavaliação de despesas previdenciárias de 6 bilhões de reais, além do abono de 3,9 bilhões de reais e do benefício de prestação continuada de 2 bilhões de reais, que é a garantia de um mínimo por mês para quem tem 65 anos ou mais, para pessoas também com deficiência. O Schwartzman disse o seguinte, abre aspas, isso equivale a quase 12 bilhões a mais de despesas.
A outra metade do aumento de gastos resulta de variáveis como Bolsa Família e vinculações nas áreas de saúde e educação. Fecha aspas. Neste ano, o governo federal foi autorizado pelo Congresso a ter um déficit de cerca de 238 bilhões de reais, o que dá 2,2% do PIB. Para Schwarzman, tal valor, ainda que bem acima dos 136,2 bilhões previstos até agora, não minimiza o problema da elevação do déficit anunciado nesta semana. Para o economista, esse avanço demonstra ainda que a manutenção das regras de despesas obrigatórias, mais a política de valorização do mínimo, são incompatíveis com o arcabouço, cuja tarefa é criar um equilíbrio entre as receitas e despesas para evitar uma trajetória descontrolada de crescimento da dívida pública. O ex-diretor do Banco Central observa ainda que o avanço de gastos do governo pressiona o acelerador da economia, enquanto o Banco Central pisa no freio monetário. Diante desse cenário, fica difícil para o Banco Central discutir seriamente qualquer movimento em direção à flexibilização da taxa de juros, segundo o próprio economista. E aí eu pergunto para você, o seu salário mínimo que subiu R$20, R$18, na verdade, né? Tá fazendo o nosso governo gastar muito, gente. Olha só como aumentou o déficit. Nossa, olha, a gente tinha que ter deixado o salário mínimo naquele mesmo valor, tadinho do governo, tadinho dos políticos, né? O que eles ganham é tão pouquinho, o que eles gastam de luxo é tão pouquinho, as camas caras que eles compram é tão pouquinho, né? Mas o salário do povo é o que está arrombando os cofres públicos. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Eu nem vou falar a minha, porque senão, sabe, né, dá problema. Conta para mim o que você acha aqui que eu vou para minha última informação. Essa é do portal Hora Brasília e fala a respeito da CPI do MST. A primeira semana registra 58 pedidos de convocação, incluindo Dino, Fávaro e Teixeira. A CPI do MST, em sua primeira semana de atividade, já acumula essas 58 solicitações para ouvir membros de movimento social, oficiais de polícia e ministros. Os pedidos de convocação incluem o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ricardo Salles, que é do PL de São Paulo, é relator da comissão e delineou seu plano de trabalho para o grupo na primeira sessão. Conforme previsto, as atividades iniciais da investigação foram palco de confrontos entre parlamentares governistas e da oposição. Enquanto membros do PSOL assumiram a defesa do governo, os do PL lideraram as críticas à administração de Lula. Nada de novo até então, tudo normal. A convocação dos ministros para prestar depoimentos depende da aprovação dos requerimentos. Com a oposição detendo a maioria na comissão, espera-se que os pedidos sejam aprovados em breve. Vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos dessa CPI e ver se a oposição realmente consegue assumir uma posição de confronto e nos traga resultados, porque até então nós temos visto uma oposição fraca que não consegue combater todos os arbítrios que estão acontecendo na nossa política em geral, principalmente na área da justiça, onde está acontecendo uma série de abuso de autoridade que ninguém está conseguindo combater e a gente só vai observando. Eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Comenta aqui embaixo que a gente vai ter mais informações muito em breve. Então, se liga aqui no canal. Se você não ativou o sininho, não se inscreveu ainda, está convidadíssimo a fazer isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.